Neste 16 de março, Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas, a Rede Tambaú de Comunicação recebe a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço pela oportunidade de poder falar de um tema tão relevante num momento tão difícil da crise ambiental que o mundo e o Brasil estão vivendo. É possível, mesmo nesse cenário que a senhora colocou, dizer que o país conta com brasileiros mais conscientes em relação à pauta ambiental, ministra? Nós temos uma situação no Brasil em que há uma espécie de desencontro entre aquilo que é a sensibilidade das pessoas para os temas ambientais no Brasil e as decisões que são tomadas na hora de escolher os dirigentes que irão cuidar dessa agenda. Uma recente pesquisa que foi feita aqui no Brasil, acho que foi feita pelo Datafolha em parceria com instituições de pesquisa. E nessa pesquisa dá conta de que mais de 80% dos brasileiros têm noção sobre o problema das mudanças climáticas, sabe da gravidade do problema, mais de 80%, cerca de 75% das pessoas dizem que é preferível proteger as florestas, a biodiversidade, do que um crescimento econômico mais acelerado. Enfim, a consciência dos brasileiros em relação ao problema das mudanças climáticas é muito maior do que a dos americanos. E a maioria das pessoas também tem uma consciência de que nós já estamos vivendo sobre os efeitos das mudanças climáticas, enquanto que nos Estados Unidos essa consciência é bem menor. No entanto, a gente observa que na hora da escolha dos dirigentes políticos, na hora de escolher o produto que vai comprar para levar à sua casa, isso não aparece, digamos, concretamente. Se a gente verificar que no Brasil tem essa consciência ambiental e a gente elegeu um presidente da República que não se importa com o desmatamento, que nega o problema das mudanças climáticas, mesmo os fenômenos já estando acontecendo à nossa porta, como é o caso de chuvas torrenciais, deslizamentos, enchentes, uma série de problemas que antes a gente não tinha com a frequência que temos hoje e que agora a população começa a sentir essas consequências na sua vida, até mesmo com a perda de entes queridos e em termos de prejuízos econômicos, tanto para a infraestrutura, quanto para a indústria, quanto para a agricultura brasileira. Então, há sim uma sensibilidade maior, o que não está acontecendo é uma efetividade para traduzir essa sensibilidade em escolhas adequadas, tanto do ponto de vista da representação política no Congresso e no Executivo, quanto do ponto de vista de ser mais exigentes em relação àquilo que vão comprar para levar para suas casas e suas famílias, de verificar se aquele produto não foi feito em prejuízo do meio ambiente. A senhora tocou no assunto do Congresso Nacional. Na semana passada, houve uma mudança no comando da Comissão do Meio Ambiente na Câmara dos Deputados. Saiu um deputado de oposição. Quem assumiu o comando foi a deputada Carla Zambelli, que é bolsonarista, é da base do governo. A senhora considera que isso pode impactar diretamente em relação à legislação ambiental, inclusive relembrando aquela reunião ministerial em que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou em passar a boiada, se referindo justamente a essas questões que estão na legislação brasileira? Com certeza. A presença da deputada Carla Zambelli na Comissão de Meio Ambiente não é porque ela tenha qualquer compromisso com essa agenda. A presença dela é para ser um cavalo de Troia dentro da Comissão de Meio Ambiente, fazendo o serviço contrário à agenda da proteção e do desenvolvimento sustentável. Ela é claramente contrária à proteção, ao desenvolvimento sustentável, ao respeito aos povos indígenas, e ela já sinalizou muito claramente que vai perseguir a agenda do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, vai encaminhar a agenda, vai tentar alcançar
esses objetivos, que é mineração em terra indígena, o que é letal para os povos indígenas e para o meio ambiente, a destruição da floresta, contaminação dos rios, dos peixes com mercúrios, com um grave problema de saúde. Uma grande parte dos indígenas, principalmente crianças que são afetadas pelo mercúrio, tem gravíssimos problemas neurológicos, e o presidente Bolsonaro é a favor de liberar a mineração em terra indígena. Uma outra questão que ela disse que vai trabalhar para viabilizar é a questão da regularização fundiária. Quando você fala o termo regularização fundiária, e se você não abre essa caixa de Pandora, você fica sem entender o quanto isso é nefasto para a proteção do meio ambiente, principalmente da Amazônia. Eles querem regularizar áreas que foram invadidas, que foram roubadas da União, griladas, feita exploração de madeira, feita derruba de árvores, a retirada das árvores e plantio, não é, seja de agricultura ou para o uso da pecuária. Isso é como se você entrasse no orçamento público, tirasse uma quantidade de dinheiro, colocasse na sua conta e depois fosse feita uma lei para regularizar esse dinheiro como seu. Qualquer pessoa que visse uma coisa dessa acontecendo não aceitaria. Como que aquele fulano de tal vai tirar não sei quantos milhões ou até mesmo bilhões de reais dos cofres públicos e ainda vai ter uma lei para dizer que o dinheiro é dele? Isso ninguém aceitaria. No entanto, a floresta, as terras públicas, os recursos hídricos que são de domínio da União, é patrimônio de todos os brasileiros. É um recurso natural que tem um valor econômico e mais do que um valor econômico, presta serviços ambientais de uma série de questões em relação a uma série de questões que são imprescindíveis para a economia e a vida dos brasileiros e brasileiras. E as pessoas aceitam que um grupo de ladrões, porque é a palavra certa de quem se apropria indevidamente de área pública, rouba área pública, não tem outro nome. São ladrões de terras públicas, de florestas públicas. Essas pessoas equivalem a uma espécie de petrolão, né? Eu até costumo dizer que há um florestão no governo Bolsonaro e que o ministro Sérgio Moro, que combateu o petrolão, não moveu uma palha para combater o florestão, que é garimpo ilegal, roubo de área pública. E o governo tem uma medida provisória que a deputada disse que vai fazer de tudo para aprovar. Isso tem repercussão com o que nós estamos discutindo hoje, o problema das mudanças climáticas? Claro que tem. Um dos maiores vetores de emissão de gás carbono, de gás de efeito estufa, de aquecimento do planeta, é a emissão pela perda de floresta. Essa matéria orgânica ou é queimada ou entra em decomposição e ela emite CO2, que vai impactar o equilíbrio do clima para o mundo inteiro, o planeta inteiro. Só que tem um problema. Os mais afetados seremos nós, porque graças ao aumento da temperatura da Terra, nós poderemos ter sérios problemas aqui no Brasil e na América do Sul, como, por exemplo, alteração do regime de chuvas. O regime de chuvas já está sendo alterado. Você observa que tem momentos que você ouve a mídia falar, choveu em determinado estado em uma semana, em algumas horas, aquilo que era para chover em um mês. Isso tem a ver com o problema das mudanças climáticas. Ao destruir a Amazônia, nós estamos desequilibrando o planeta, comprometendo a vida. A outra coisa, ainda que tem a ver com o regime de chuvas, é que estudos científicos, um dia desse até no Jornal Nacional, durante aquela passagem que é feita sobre a temperatura, o clima em todos os estados, né, foi mostrado a questão dos rios voadores. Como que
não é? A floresta amazônica, ela produz vapor de água e esse vapor de água é responsável pela chuva do sul, do sudeste e do centro-oeste. Logo, sem a floresta, tudo isso vira um deserto, igual o deserto do Saara e o deserto do Atacama. As pessoas não acreditam, mas hoje o que acontece no semiárido brasileiro, no Nordeste brasileiro, com escassez de água, é fichinha diante do que pode acontecer se destruir a floresta amazônica. Nós, inclusive, vivemos isso aqui no mês passado em João Pessoa. Em um único dia choveu o esperado para um mês inteiro, a cidade ficou totalmente alagada e é uma preocupação que se soma à questão da pandemia, não é, ministra? Como é que a senhora vê, inclusive, a postura do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia? Nós temos agora o ministro Pazuello, inclusive, com o risco de deixar o ministério nas próximas horas ou nos próximos dias. Bem, primeiro, é o pior desempenho do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, né? É a avaliação de todos os países do mundo que hoje o pior desempenho do mundo à frente da pandemia é do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós já somos o epicentro da pandemia no mundo. Nós somos o país com maior índice de contaminação e proporcionalmente com um número de mortos que é inaceitável. E temos um presidente da República que não se importa com a vida dos brasileiros, ele está mais preocupado com a economia, ele acha que a economia vai voltar a funcionar se as pessoas sacrificarem suas vidas, saindo para trabalhar, para abrir seus comércios, sem ter resolvido o problema das vacinas. E ainda estimulando as pessoas a não fazer o uso da máscara, o isolamento social. Então, o Brasil hoje vive um alto índice de mortalidade, alto índice de contaminação e nós temos vários estados que já estão vivendo situação de colapso. O presidente ameaça os governadores que tomam medidas para fazer uma paralisação total de algumas regiões de seus estados, ou até mesmo do estado, mas essa é a única forma de salvar vidas. Nós estamos chegando a 280 mil mortes. Ontem já era 278 mil mortes. Logo, logo, nós vamos chegar a uma cifra dolorosa de mais de 300 mil mortos. E o governo não está agindo, ele, muito pelo contrário, é insensível, diz que as pessoas têm que parar de ficar chorando, diz que é mimimi, usa palavras completamente ofensivas e inadequadas, desrespeitando as famílias que perderam seus entes queridos. Nós tivemos a morte de mais de 70 mil pessoas que morreram sem ter acesso a uma UTI em condições de fazer a intubação, por exemplo. É muita gente que morreu por falta de ter acesso ao oxigênio. Olha, se você imaginar que alguém entra nos hospitais, uma quadrilha de criminosos, e desliga os aparelhos de 70 mil pessoas, isso viraria uma convulsão social no Brasil. No entanto, nós temos um presidente e temos um ministro de saúde que, por negligência, incompetência, falta de compromisso, não tomaram as providências para que as pessoas possam ter acesso ao que é básico para a vida, ao oxigênio. E mais de 70 mil pessoas morreram por falta de ter acesso ao oxigênio da forma adequada. Desses 278 mil até ontem que foram a óbito em função da Covid-19. Sem falar naqueles que também não tiveram acesso por outras comorbidades e que vieram a óbito. É a pior condução. A sociedade brasileira tem que tomar consciência de que, não é, hoje o grande vetor da doença se alastrar, das pessoas não conseguirem prevenir, das pessoas não conseguirem se curar, se chama Jair Bolsonaro. Tem nome, endereço, sobrenome. Isso é um crime de lesa pátria, um crime de lesa humanidade. A senhora acredita numa mudança de postura? Na semana passada, o presidente chegou a usar máscara, a falar em vacina,
Muitas pessoas colocam isso na conta do ex-presidente Lula, que recuperou os direitos políticos. A senhora acredita numa mudança de postura ou que isso pode virar uma polarização novamente em relação ao campo político? A polarização está colocada. Agora, o que é triste, e eu sempre digo que causa tristeza, vergonha e indignação, ter um presidente da República que usa máscara não porque está preocupado em proteger as pessoas, mas com medo de perder voto. Ele foi para aquela cerimônia de máscara porque estava com medo de perder votos. Até então ele fazia propaganda contra as máscaras. Só que no dia seguinte ele recebe pressão da sua base fundamentalista e abandona a máscara. Ou seja, é uma pessoa que faz as coisas não porque tem convicção, mas porque está preocupado com a sua eleição. Um estadista não faz isso. Um estadista, ele perde a eleição, mas ele não perde o rumo daquilo que é os direitos, a proteção do seu povo, da sua nação. O presidente Jair Bolsonaro deu sustentação ao Pazuello, que não é médico, não entende de saúde, depois a gente descobriu que não entende de logística, até agora. Agora surgiu essa conversa de que ele pode substituí-lo por uma outra pessoa. Mais uma vez, não é porque está preocupado com os que morreram, com os que adoeceram, com os que estão enlutados. É porque as pesquisas estão mostrando que ele está perdendo o voto. As pessoas têm que parar para pensar isso. Você que tem um amigo, você que tem um pai, uma mãe, um filho, um vizinho que morreu porque tem um presidente que não se preocupa com a vida das pessoas. No momento em que o seu voto começa a sair dele, aí ele começa a ter atitude. Agora eu faço que nem o apóstolo Paulo. Nesse momento é tudo tão dramático, né? Que seja por amor a Cristo, ele dizia, ou seja por amor ao Evangelho, o importante é que pregue o Evangelho. Jesus também, em algum momento, falou algo parecido com isso. O Bolsonaro, não é, já que não é por amor à vida das pessoas, é por amor ao poder, por amor ao voto, né? Mas que ele tome alguma medida. Agora, a medida mais importante que deveria ter sido tomada era do Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara dos Deputados, que deveria colocar o impeachment do Bolsonaro na pauta. Qualquer país em que existe uma mínima consciência cívica humanitária não permitiria que alguém fizesse o que está sendo feito com a vida dos brasileiros. Imagine o que é mais de 70 mil pessoas morrer porque não tiveram acesso ao oxigênio. É claro que dessas 70 mil, não se sabe quantas sobreviveriam, mas muitas delas teriam tido uma chance se não fosse a negligência por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. Veja que ele negligencia a vida quando destrói a natureza, ele negligencia a vida quando está conduzindo da pior forma possível a pandemia e negligencia, né, os brasileiros quando não respeita as instituições e a nossa Constituição. A nossa Constituição tem dispositivos que asseguram que se você tiver um governo que está colocando em risco a vida do teu povo, esse presidente tem que ser interditado. Isso é um dever cívico, é um dever ético, é um dever moral. Uma última pergunta. Qual a sua perspectiva de futuro? Nós tivemos agora a reabilitação dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Temos uma tentativa de criação de uma frente ampla. A senhora considera a possibilidade de se candidatar mais uma vez à presidência? O que é que a senhora acha dessa retomada de Lula ao cenário político de disputa eleitoral? Ciro Gomes também dentro desse campo? Eu tenho dialogado num campo que tem procurado quebrar a nefasta polarização que existe no Brasil. O Brasil é um país historicamente polarizado, só para a gente ter uma ideia, né? Eu sou professora de história, mas a polarização já foi entre a colônia e a metrópole, já foi entre ser uma república ou ser império, já foi entre ser um país agrícola ou ser um país industrializado. A polarização já aconteceu em torno de se era ditadura ou se era democracia. Depois ela foi sendo empobrecida
porque parou de ser em torno, pelo menos, de projeto e passou a ser em torno de partido ou de pessoas. Aí nós tivemos a polarização entre Arena, MDB, entre PT, PSDB, e agora nós fomos para o cúmulo do empobrecimento, que é entre pessoas, se é bolsonarismo, se é lulismo. O que está acontecendo agora é o agravamento e o empobrecimento dessa polarização e, obviamente, que tem uma lição para todos. Eu sempre repito uma frase que é de domínio popular, de que os fins não justificam os meios. Para punir os casos gravíssimos de corrupção que aconteceram, e os autos estão aí para mostrar, não é? A quantidade de dinheiro que foi devolvido para os cofres públicos é uma demonstração da grande corrupção que nós tínhamos. Agora, você tem que fazer o combate à corrupção usando os meios corretos, respeitando a lei, o amplo direito de defesa. E isso o juiz Sérgio Moro extrapolou. Então, acabou prejudicando as duas coisas. O certo é ter meios legais para punir tanto os que se corromperam quanto aqueles que ultrajaram a lei, usando de mecanismos que não podem ser usados em um processo de investigação e de julgamento. E agora nós temos aí a volta da polarização. Eu tenho dito que temos que discutir projeto de país. Né? Nesse momento, a discussão está entre nome de pessoas. Não é em relação ao nome de pessoas, tem que ser em relação a projeto. Como é que se vai resolver o problema da pandemia? Como é que vai fazer para voltar o país, crescer, ter investimento, gerar emprego? Como é que se trabalha para tirar as pessoas que estão sem um meio de sobrevivência? São mais de 60 milhões de pessoas. Como fazer para ter um auxílio emergencial, para que as pessoas não tenham que escolher entre trabalhar e viver para poder matar a sua fome, entre comer e viver. Então, a discussão não tem que ser em torno de fulano ou cicrano, tem que ser em torno de qual é o Brasil que a gente quer construir daqui para frente, conectar esse Brasil com o que está acontecendo no mundo. Então, faço parte de um campo que é constituído pela Rede, pelo PSB, o PDT, pelo PV, temos dialogado também com a cidadania. O ministro Ciro Gomes faz parte desse campo, mas todas as vezes que eu tenho conversado com ele, ele tem concordado muito com essa ideia de que, nesse momento, nós temos que ter o melhor projeto. E, num segundo momento, vamos ver quem é a melhor pessoa para evitar que a gente volte ao passado e para evitar que a gente continue nesse presente desastroso que está tirando a vida dos brasileiros. E quando eu digo volte ao passado, eu não estou jogando tudo na lata do lixo, porque eu sei que o PSDB deu uma grande contribuição com o Plano Real, mas depois se perdeu, envolvido também com casos de corrupção e na lógica do poder pelo poder. O PT deu uma grande contribuição em relação às políticas sociais, mas se perdeu na lógica do poder pelo poder, envolvido com casos de corrupção. O que nós precisamos é de um projeto que seja capaz de preservar as conquistas, corrigir os erros e encarar o desafio do combate às desigualdades, da saúde pública, de uma economia que esteja conectada ao mundo, que já leve como base o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. Esse é o grande desafio, além de como evitar a grande quantidade de desemprego que teremos com a revolução tecnológica, que vai fazer desaparecer bilhões de empregos no mundo. Ministra, a gente agradece demais a sua participação aqui nessa entrevista, à Rede Tambaú de Comunicação, nessa data tão simbólica. Eu é que agradeço a você por levantar o tema tão importante das mudanças climáticas e que a nossa consciência, a nossa sensibilidade, ela seja acompanhada de uma atitude de que a gente não pode arriscar o futuro da humanidade. Destruir o meio ambiente é destruir as condições que sustentam a vida.